Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há 3 espécies de cérebros. Uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo um homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda do patrimônio. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver mas pouco sentir. Cada qual vê o que parecemos ser, poucos sentem o que realmente somos. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves. De modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Deve-se prever a desordem para facilmente poder remediá-la, pois se aguardar sua aproximação, o medicamento chegará tarde demais, e a doença terá se tornado incurável. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. A política tem pelo menos 2 caras: a que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. Todos os seres,
a partir do momento em que nascem, estão destinados uns a obedecer e outros a comandar. Desde que o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se escolhêssemos, é mais seguro ser temido do que amado. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. E acontecerá sempre que aquele que não é teu amigo pedir-te-á que sejas neutro, e aquele que é teu amigo pedirá que tomes de armas abertamente. Deve ter em consideração os grandes, mas não fazer odiado pelos pequenos. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando apenas nelas se encontra a esperança. É fraco o meio de defesa que não depende de ti. E somente são bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem de ti mesmo e do teu valor.